Olá, sejam bem-vindos à terceira parte dessa pintura. Lembrando que já tem 3 semanas que eu estou nessa tela e que estou fazendo por etapa. A primeira etapa eu fiz a folha, onde eu passei passo a passo na construção desse acabamento, dessa folhagem. Eu estou fazendo uma folha de bananeira. Na segunda etapa eu fiz a parte do meio, essa divisória entre uma parte e outra da folha, para dar esse aspecto e essa textura que essa folhagem ela tem na natureza. Lembrando que eu não sigo um padrão, um padrão perfeito da natureza, mas sim uma expressão artística da natureza. Então eu faço a observação e quando eu vou colocar essa observação em uma pintura, vem sempre uma forma mais artística. Mas para mim faz sentido nesse contexto. Então, o que eu fiz? Fiz essa pintura de forma livre, de mão livre, não risquei. Mostrei para vocês passo a passo para que vocês acompanhassem toda essa textura que existe nessa folhagem. E agora o que eu vou fazer? Estou fazendo o acabamento final, que é essa parte em branco, que eu não coloquei fundo. Quando trabalho com pintura à mão livre, o fundo às vezes ele sai de início ou às vezes sai por último para fazer o acabamento. Se eu tenho uma pintura e vou fazer uma cópia, é totalmente diferente a exposição dela quando eu vou fazer a pintura. Eu sempre começo pelo fundo, pelas camadas, que existem camadas na pintura, mas nesse caso específico não existe uma pintura. Está assim na minha mente, eu já fiz alguns riscos e agora eu estou transformando essa ideia aqui nessa tela. Por isso que a construção está sendo ao contrário. Se você estuda, se você faz pintura, em uma escola, eles vão ensinar dessa forma. Primeiro você faz o fundo, depois você começa pelas camadas inferiores para chegar na parte principal. Por isso que eu não estou respeitando essa ordem. E aí, finalizando esse acabamento da parte do fundo, o que eu vou fazer? Que eu falei muito no último vídeo. Olhar. Ter um olhar crítico e observar onde eu posso acrescentar nessa pintura informações em forma de pinceladas e tinta para que essas folhas criem mais destaque nessa tela. Sempre é assim que eu trabalho. E é assim que eu sugiro vocês também observar, esse olhar, o que eu posso acrescentar para dar um destaque a mais nessa pintura, que é o acabamento do artista. Isso aqui é uma parte individual de cada um e vai sendo lapidado de acordo com a necessidade da pintura. E quanto mais você tem um acabamento, da minha percepção, tá? Que é o machismo da Poliana, tá? Eu acredito que se você tem um acabamento de trazer uma informação harmoniosa para a peça, o seu trabalho vai ser um trabalho valoroso, com valor agregado, porque você está pensando além do que o normal, você está querendo trazer mais informação. E aqui eu vou brincando mesmo com as pinceladas para fazer esse movimento, esse acabamento. Sem nenhum tipo de medo e sem nenhum tipo de insegurança.
Por quê? Porque esse não é o primeiro quadro que eu pinto. Eu venho aí de uma jornada artística de 20 anos. E hoje eu tenho segurança em fazer alguns tipos de acabamento assim de forma mais leve e solto, né? Solto. Sem você estar preso a uma imagem. Mas sim que você queira acrescentar textura na pintura. E assim eu vou indo até o final, trazendo essas cores, realçando, né, as cores, na verdade. E aqui eu vou realmente de forma livre, só colocando tinta e textura. No vídeo, essa textura ela não é tão perceptível como ao vivo você observar. No vídeo a gente perde um pouco essa qualidade. E também é um fator interessante também para quem está iniciando, é fazer observações, observar a natureza, se você tem, né, uma queda assim para o meio natural. É observar a natureza, porque ela está disponível para que possamos observar ela, como é que ela se comporta, para que quando a gente for colocar essa observação em uma tela ou num projeto artístico, você tenha mais segurança ao colocar esse conteúdo que você observou. Então a folha da bananeira, ela não tem muita flexibilidade, ela é bem rígida. Ela vai ter alguns cortes, alguns movimentos que o vento, o tempo trouxe para aquela folha, mas ela mesma ela é rígida, ela é inteira. Sempre em pinceladas leves, onde eu coloco o pincel e puxo. Vocês notem que eu não fico movimentando a tinta com o pincel, não para esse trabalho. Eu só abasteço a tinta e vou movimentando, sem nenhum tipo de receio. Em si mesmo, só de alimentar essa necessidade que a própria tela está pedindo quando eu observo ela. E quando eu vejo que eu coloquei muito, eu vou lá e tiro. No último vídeo eu fiz essa separação, a tela estava deitada, agora ela está em pé da forma que realmente ela vai ficar na parede, que para a minha percepção é como que deveria ficar. E essa separação da folha que está embaixo e a folha que está em cima, existe um degradê de cor. Existem cores que faz com que essa folha uma sobressaia uma outra e elas ficam em harmonia. Então aí eu vou fazendo pequenos acabamentos aqui, como na natureza mesmo.
isso é treinável, tá? Essa percepção é treinável. Se você não tem isso como qualidade hoje, você vai treinando. Com o professor ele vai te dar essa segurança na pincelada, vai orientar você. Se você nunca pintou e segue vídeos aqui no YouTube, é legal. Eu já sou autodidática. Tá tudo certo. Mas um professor na sua vida vai trazer para você algo que você ainda precisa aperfeiçoar. Então, o professor sempre é importante na jornada de um artista, na minha percepção. Somos eternos, na minha percepção, no meu achismo, somos eternos pesquisadores e estudantes de formas que a gente já sabe de uma forma intuitiva, mas que pode ser melhorada quando tem um profissional por detrás. Então eu sempre sugiro para quem quer permanecer nesse espaço, aprender técnicas novas, observar outros artistas. Se puder fazer um curso, faça esse curso, porque você só vai ter leques de opções e de experiência para colocar essas informações todas numa tela. Esse trabalho fica pronto, não tenho mais o que acrescentar. Gosto quando eu vejo essas cores vivas e sendo movimentada através da tela. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas três etapas de pintura. Espero que vocês tenham acrescentado algo em vocês. Espero que tenha chegado algo novo para vocês, um despertar, um olhar diferente para a sua jornada artística. A minha intenção aqui é sempre essa: provocar, inspirar ou trazer algo que hoje você não consegue enxergar porque não é claro ainda essa informação para você. É o que eu penso e é o que eu me expresso aqui nesse espaço. Dica, sugestão, acrescentar algo do que eu falei aqui nessas 3 etapas dessa pintura. Vai ser um prazer responder e interagir com vocês. Vocês podem deixar essas informações como mensagem. É isso. Então, até o próximo projeto. O que será que eu irei pintar? Fica aí para vocês essa curiosidade.